ler a tua palavra, meditar nos textos. Pedimos que abençoe o teu servo, Cândido, e abençoe com ele todos os nossos irmãos da Angola e dos demais países que estão tendo acesso à tua mensagem, Pai. Abençoa-nos nesta tarde, dá-nos temor à tua palavra, abençoa-nos com o teu Santo Espírito, para que ele ilumine as nossas mentes, de modo que tudo que nós falarmos seja agradável ao Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. Muito boa noite a todos que nos acompanham neste nosso 9º encontro teológico sobre a fé reformada. O tema em estudo Eu desconfio que... está retornando, Cândido. Sim, o estudo em destaque é a... Sim, professor. Sim, consigo ouvir. Houve uma falha? O professor consegue me ouvir, né? Consigo. Houve uma pequena queda, mas acho que retornamos. Sim. Óbvio. Ok. Sim, o estudo de hoje é a predestinação, um dos temas mais polêmicos do cristianismo, que a sua discussão já dura há 2000 anos. É um dos temas bíblicos, porque os nossos debates têm sido os estudos bíblicos, e o nosso convidado é o reverendo Ageu Magalhães. Ele é mestre em teologia sistemática e, por sinal, ele é o diretor do Seminário Teológico Presbiteriano José Manuel da Conceição e presidente do Sínodo Piratininga. Bem-vindo, professor. Pode saudar o santo povo de Deus que nos acompanha. Está à vontade, professor. Ok. Só uma pequena correção. Esse ano eu não sou mais o presidente do Sínodo, eu sou vice-presidente. O nosso presidente é o presbítero Amaro. Mas eu continuo no seminário, né, na direção, e pastoreando uma igreja aqui em São Paulo. Muito obrigado. Alegria estar com os irmãos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Professor, realmente nós estamos numa situação muito importante em tê-lo ali para aprendermos todos. Estamos com um tema muito polêmico, mas por sinal que nos anima é um termo bíblico, apesar que nas escrituras sagradas o termo predestinação vamos encontrar apenas 6 vezes no Novo Testamento, mas vamos pedir ao professor para fazer uma exposição bíblica, o que é mesmo realmente a predestinação. Ok. Pastor Cândido, 2 perguntas. Eu posso usar slides na apresentação? Professor, esse sistema não nos permite muito. Não, né? Mas se o professor consegue usar, está à vontade. Tá, eu vou tentar usar. E quanto tempo eu tenho para essa primeira exposição? Pastor Cândido está aí? Sim, professor.
Quanto tempo eu Dá à tenho para vontade, professor. exposição? Professor, o nosso encontro geralmente vai 1h10. Tá, tá certo. Ok. Então tá Tá bom. bem, ok. Vamos lá, eu Tá vou bem, tentar professor. compartilhar uma tela aqui. Ok. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos lá, vamos falar sobre predestinação, entendendo a eleição e a reprovação. Nós podemos começar com algumas definições. Tá? Então, quando falamos de eleição, a palavra vem do latim electione, significa o ato de escolher, selecionar, aponta para o propósito eterno de Deus em escolher alguns da raça humana para a salvação em Cristo, e predestinação, do latim predestinatione, significa destinar de antemão. Deus destina na eternidade aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. E a reprovação, do latino reprobare, indica o ato de não aprovar, desaprovar, refere-se àquele decreto eterno pelo qual Deus determinou não salvar da condenação eterna alguns homens, punindo-os por seus pecados para a manifestação da sua justiça. A primeira pergunta: quem Deus escolheu? Né? Como introdução, meus irmãos, nós vemos que na Bíblia nós temos um Deus que faz escolhas. Tá? Você observa que Deus escolhe Israel dentre vários povos para que seja o seu povo. Talvez alguém com a mente de hoje pudesse dizer: Deus é injusto, por que ele não escolheu um outro país? Por que ele não escolheu o Egito ao invés de Israel? Ora, Deus é Deus, Deus é soberano, e Deus faz as escolhas que ele quer, e não nos compete julgar as escolhas de Deus. O fato é que nós temos na Bíblia a revelação de um Deus que faz escolhas. Né? E aí a primeira pergunta é: quem Deus escolheu? Ele escolheu anjos e homens. E os textos vão nos mostrar isso. Então, 1 Timóteo 5, 21, conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Observe que os anjos também fazem parte da eleição ou não de Deus. Né? A diferença entre os anjos e nós é que nós tivemos a chance da redenção, os anjos não. Os anjos caíram e caídos ficaram, a parte dos anjos. Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí o texto segue: em amor nos predestinou, né? Mas observe a palavra escolheu, é um Deus que faz escolhas, ele nos escolheu. Efésios 1:11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos chamados de eleitos na Bíblia, várias vezes. Então veja aqui os textos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, veja, nós somos chamados de eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se há eleitos, há aqueles que foram alvos da escolha, da eleição de Deus. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Observe que quem são os justificados? São os eleitos. Aqueles que Deus escolheu na eternidade são justificados na cruz do Calvário, no templo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, eleitos de Deus novamente.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 1 e 2. Então nós observamos que a Bíblia usa com frequência a expressão eleitos. Então quem nos escolheu? Ou quem foram os escolhidos, né? Como nós vimos. Os escolhidos foram anjos e homens. Agora a segunda pergunta é: como Deus escolheu? Nós fomos escolhidos em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, em Cristo nós fomos escolhidos por meio da obra de Cristo. Os eleitos são salvos pela obra de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Todas as bênçãos espirituais vêm aos eleitos por meio de Jesus Cristo. Começo de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus nos escolheu antes da criação do mundo, veja os textos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, texto já lido, né? 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Observe, antes da criação do mundo, antes dos tempos eternos, na eternidade. Então, na eternidade, nós já fomos alvo da graça de Deus dada em Cristo Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tá? Então, entendendo um pouco melhor, com a queda do homem, toda a humanidade ficou destinada à morte eterna. Isso nós sabemos, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Paulo escrevendo a Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, no decreto eterno de Deus, ele previu, e não apenas previu, como ele escreveu a criação, queda e redenção. Tá? E a partir do seu plano com a queda, ele decidiu que nem todos ficariam caídos, nem todos morreriam, mas que ele salvaria alguns, ele chamaria um povo para si, para manifestar a sua glória. Se Deus mandasse todas as pessoas para o inferno, ele continuaria sendo Deus justíssimo. Contudo, Deus, no seu infinito amor, resolveu salvar alguns daqueles que se perderiam, e para isso enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo vem e salva o seu povo. Há uma corrente teológica que se chama arianismo, que vai dizer que Deus vem apenas para possibilitar uma salvação. Tá? Então, Deus vem possibilitar uma salvação. E todos aqueles que quiserem ser salvos, podem ser salvos. Isso não combina com a Bíblia. A Bíblia diz que Cristo vem para salvar apenas aqueles
que são parte do seu povo. Veja os textos. João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Perdão. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, observe. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem é que vai a Jesus? Aquele que o Pai o dá. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, a certeza da salvação. Tá? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos quem? Os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então esse é um texto para mostrar que Cristo, ele preserva a salvação não de todos, mas de todos o que o Pai o deu. João 6, 64, 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que haviam de trair, e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, é o Pai quem fornece os eleitos para o Filho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, está falando das ovelhas. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, de novo, veja que o povo escolhido é dado pelo Pai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus vem para morrer por este povo. Não fala a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A nossa ênfase está aqui, pois eu conheço aqueles que escolhi. Tá? Eu conheço aqueles que escolhi. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui é a oração sacerdotal de Cristo. E na oração sacerdotal de Cristo, ele diz que não roga pelo mundo. Ele roga apenas por quem? Por aqueles que me deste. A grande pergunta é a seguinte: se Jesus não roga pelo mundo, será que ele morreu pelo mundo? Será que ele morreu por todas as pessoas do mundo? Ora, como é que ele ora apenas por alguns e morre por todos? Não faz sentido. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, da mesma forma que Jesus ora apenas por aqueles que lhe foram dados, ele vai morrer também apenas por aqueles que lhe foram dados. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Observe, João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de fato, quem são aqueles que crerão em Deus? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então só crê aquele que foi destinado para a vida eterna. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui você tem de eternidade a eternidade. Lá atrás, na eternidade, você tem Deus predestinando. Depois, no tempo, você tem ele chamando, depois justificando e depois glorificando lá na outra ponta da eternidade. Aqui nós temos neste versículo as cadeias
ou as correntes, né, os elos da corrente de Deus, que estão todos ligados. Algumas objeções à doutrina da predestinação. Ora, se Deus já escolheu, eu não tenho escolha, alguns dirão. Veja, essa é uma objeção que nos mostra a tentativa do homem querer ser Deus. Tá? O homem quer fazer as escolhas, mas o homem, o ser humano é ser humano, Deus é Deus quem deve escolher. Se Deus já escolheu, eu não tenho escolha. A objeção é que a doutrina da predestinação anula a vontade do homem. Ora, em muitas áreas da vida nós não temos escolha. O dia do nosso nascimento, se nós vamos nascer ou não, quem serão nossos pais, nossa cor, nossa estatura. Nós não temos escolha em muitas áreas da nossa vida. Mas há coisas que podemos escolher e o fazemos de acordo com nossas inclinações. Então, Deus nos deu a livre agência, a capacidade de tomar escolhas. Nós escolhemos participar desta live hoje, a roupa que nós estamos usando, nós temos escolhas, mas as nossas escolhas vão sempre de acordo com as nossas inclinações. Adão tinha uma vontade livre, um livre-arbítrio. Ele podia pecar ou não, pois era santo, ele tinha liberdade de escolha. Mas e nós? Será que nós também temos uma escolha livre? Observem, Adão era santo, ele não tinha nenhuma inclinação para o mal. Nós nascemos em pecado, as nossas escolhas seguirão a nossa natureza. A Bíblia diz que não há quem queira a Deus, tá? Porque a nossa natureza quer distância de Deus. E os textos nos mostram também, estes textos, que as nossas escolhas não são livres. Eu vou lê-los rapidamente. Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23 nos diz assim: Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Quer dizer, nós não podemos mudar o nosso corpo. Nós podemos agora buscar a Deus, sendo que nós nascemos no pecado. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração não é puro, nosso coração não é santo. Ele não quer a Deus, ele é desesperadamente corrupto. João 3,19 nos diz o seguinte. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O povo da época de Jesus escolheu Jesus, por acaso? A maioria não o escolheu. O próprio Deus encarnado veio. E qual foi a reação? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi crucificado. Então, nós não temos uma escolha pura, uma escolha neutra. As nossas escolhas são sempre para o mal. Tá? O povo entre Barrabás e Jesus escolheu Barrabás para que ele fosse solto. Percebe? João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe, meus irmãos, não é a defesa de uma teoria. É a Bíblia. É a Bíblia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Deus de moto próprio. Ninguém vai a Deus com a vontade própria. Para alguém ir a Deus Pai, é necessário que o Filho, ninguém pode vir a mim, ninguém vai a Cristo se o Pai não conduzir. Ninguém vai a Cristo se Deus não escolher na eternidade. Então, é necessário que as pessoas que acham que se salvam por conta própria possam rever os seus conceitos, porque a Bíblia diz que ninguém vai a Cristo se o Pai não conduzir. João
Pastor, o momento, Sim. aqui o jovem Nunda Santos, ele diz que, boa noite, senhores pastores, a predestinação é um tema polêmico, quando na abordagem incluímos Judas. Ele foi destinado para fazer cumprir o plano? Caso seja então, não pecou. Qual seria a alternativa caso ele não traísse o mestre? Foi o eleito para trair? Acho que aqui é essa questão, professor, que muitos levantam a dupla predestinação. O professor poderia dar uma chega? Ok. Sim, sim. Veja só, de fato, a Escritura mostra que Judas estava destinado para aquilo, né? Judas estava destinado. Judas, na verdade, quando ele trai Cristo, ele está cumprindo profecias. Ele não tinha como sair desta profecia, porque na Bíblia todas as profecias se cumprem, né? Então, Judas, ele foi destinado para isso. Ele foi destinado para isso. Agora, a questão é a seguinte: será que Judas era um santo que Deus colocou maldade no seu coração para que ele traísse Jesus? Ou será que Judas já era um pecador, um cobiçoso, e Deus apenas tirou as limitações para que ele fizesse o que ele queria? Percebe? Essa é a diferença. Deus não é o autor do pecado. Deus é soberano para tirar as limitações e deixar as pessoas se afundarem no pecado. Então, aqui nós temos um mistério de fato, né? É um Deus soberano, mas é um Deus que não obriga as pessoas. As pessoas têm a sua responsabilidade, porque senão o inferno seria uma injustiça muito grande, tá? Mas o fato é que, embora Deus tenha eleito na eternidade, de uma forma misteriosa, as pessoas são responsabilizadas pelos seus atos. Eu repito, Judas não era um homem bom, Judas não era um santo. Embora na eternidade ele tenha sido designado para isso, ele, com as próprias pernas, com o próprio coração malvado, vendeu Jesus. E a Bíblia nos mostra que antes de Judas ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, lá atrás ele já manifestava os indícios da sua corrupção. Quando? Quando uma mulher, homenageando Jesus e adorando Jesus, quebrou um vaso de alabastro com um perfume caríssimo. E aí Judas disse: ora, se esse perfume tivesse sido vendido, nós teríamos como ajudar aos pobres. E aí, num primeiro momento, você pensa: poxa, que Judas bondoso. Mas aí o evangelista completa: disse isso não porque cuidava dos pobres, mas porque estava de olho na bolsa e dela subtraía. Quer dizer, o evangelista nos mostra que Judas já roubava na época em que ele seguia Jesus Cristo. Então, observemos que Judas não é um santo que pela mão de Deus se torna um traidor, um maligno. Ele era um ser caído, né? Ele tinha toda a maldade, e o que Deus fez foi apenas tirar suas limitações. Judas, faz o que você tem para fazer. O que você tem que fazer, faz-o logo. Ok, pastor? Essa é a explicação. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente este é um tema muito polêmico. Como Sim. já dissemos na introdução, é um debate que dura já 2000 anos atrás, até que o senhor volte. É verdade. Temos aqui uma pergunta, professor. Sim. Do Vasco Abias. Se Jesus não morreu por todos, gostaria de saber quais são os escolhidos por ele e por quê? Olha só, o nosso irmão é o Vasco, né? Sim, o irmão, Venoso, sim, Abias. Sim. Então, se Jesus tivesse morrido por todos, todos teriam sido salvos. Porque o sangue de Cristo é poderoso para nos salvar.
Então, Jesus não desperdiçou sangue na cruz. Se ele tivesse morrido por todos, todos se salvariam. Não haveria inferno. Tá? Então, Jesus morre por um povo que, como nós vimos no Evangelho de João, é dado pelo próprio Pai. Tá? Jesus morre por aqueles que o Pai o deu. E quem são esses? Aí é um mistério. Nós sabemos que são pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Na verdade, se você ama Jesus Cristo, você pode dizer, ele morreu por mim. Tá? Mas eu não posso sair na rua e dizer, ele morreu por aquele, por aquele, por aquele outro, porque nós não sabemos, né? A salvação é individual. Agora, eu posso ter certeza da minha salvação. Se eu amo a Cristo de fato na minha vida, se eu tenho o Espírito Santo agindo no meu coração, no processo de santificação, e qual é o processo de santificação? É a luta contra o pecado. Se há uma batalha no meu coração contra o pecado, há processo de santificação. Se há processo de santificação, há o Espírito Santo dentro de mim. Porque se eu fosse ímpio, não haveria luta. Né? A batalha já estaria ganha pelo pecado. Mas se há luta, há santificação. Se há santificação, há o Espírito Santo. E se há o Espírito Santo, é porque eu fui salvo por Cristo. E se eu fui salvo por Cristo, é porque o Pai, na eternidade, me amou com amor eterno. Né? Na eternidade, ele me amou e no curso da história me atraiu para si. Então, eu e os irmãos que estão assistindo podemos dizer, eu sou um eleito de Deus. Agora, eu não posso sair na rua e dizer, tais e tais pessoas são eleitas, porque aí é um mistério, nós não podemos entrar na mente de Deus Pai. Tá? Realmente esse é um segredo que está lá nas alturas, lá na Trindade. O Senhor é quem sabe, os eleitos, e cada um sabe o que ele está fazendo, se realmente está correto e faz segundo a vontade de Deus. É difícil realmente dizer que fulano é eleito, porque só Deus mesmo sabe. E temos uma outra pergunta da pastora Domingas. Ele pergunta, boa noite, professor. Domingos, ele diz que há uma situação que tem causado uma polêmica dentro do estudo sobre a predestinação. É como condenar aqueles que não foram eleitos, nem predestinados. Jesus não morreu pelo mundo inteiro, somente para aqueles que o Pai me deu. Faz essa pergunta, professor, sim. Sim, como Jesus... condenar aqueles que não foram predestinados para a salvação? Sim, na verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Então, Deus, ele olha para uma massa de caídos. E o ponto é, todos deveriam ir para o inferno. Todos estavam perdidos. E aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. E ele diz, não, eu não vou mandar todos para o inferno. Eu vou escolher um povo e meu filho vai salvá-los. Então, não há inocentes. Inocente algum. Todos pecaram e caíram. Né? Em Adão todos morreram, todos pecaram. O ponto é que se Deus mandasse todos para o inferno, ele continuaria sendo justíssimo. Ora, não foi isso que ele falou? No dia em que vocês pecarem, vocês morrerão? Se toda a humanidade fosse para o inferno, ele não estaria contrariando a sua palavra. O ponto é que ele agiu com graça e ele disse, não, nem toda a humanidade vai para o inferno, eu vou salvar um povo. E aí, para que ele não revogasse a sua palavra, para que ele fosse fiel à sua palavra, ele mandou Jesus Cristo morrer no nosso lugar. Tá? Então, os eleitos são aqueles pelos quais Cristo morre no seu lugar. Ok. Muito obrigado, professor. Como fazer a interpretação Romanos 5, 18, que diz que, pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida.
Será que aqui não está a incluir todos, professores? Olhar Olha, depois na presciência que os arminianos defendem? aham. Eu diria que a resposta está no versículo seguinte. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. No versículo 18, ele usa a palavra todos, né, para mostrar a condenação total e a graça sobre todos. Mas no verso 19, ele diz: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, como também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A ideia é que na Bíblia nem sempre a palavra todos está abarcando cada ser humano, né? Todos pode ser uma menção a todos os povos, numa época em que a salvação estava ainda destinada a Israel. E aqui, quando fala muitos, já não são todos. Né? Então, é preciso interpretar textos difíceis com textos mais fáceis. E o ponto é que se a graça salvadora atingiu todos os homens têm que ser salvos. Não existiria inferno. Muito obrigado, professor. O jovem Nunda Santos, mais uma vez, levanta uma situação. Realmente ele agradece pela explicação. Ele diz que gostava ainda de saber se a diferença abismal da desigualdade social enquadra-se também na predestinação ou o coração maldoso do homem que faz com que se confunda o plano da eleição da soberania de Deus. E vamos ligar nesta pergunta, também está aqui o pastor José Goioma, diz que a família que foram predestinadas a serem o que são hoje, ser pastor, ser padre, ser bispo, ser bêbados, ser maus, vamos ligar nesta pergunta, professor. Sim. Olha, quanto à questão de diferença social, não, isso está mais ligado com a questão do pecado humano mesmo. Tá? Na verdade, veja, total. deixa eu sair um pouquinho aqui para olhar os irmãos. Eu acho que... sim, ok. Então, veja só, nós vamos aqui ao mistério de que Deus é soberano sobre todas as coisas e o homem é responsável. Tá? A Bíblia nos mostra que ao Senhor pertence a salvação. A Bíblia nos mostra que todas as coisas que acontecem no mundo não acontecem por acaso, mas faz parte de um plano que Deus escreveu. As profecias se cumprem porque há um plano escrito, né? Se não houvesse um plano escrito, não faria sentido cumprimento de profecias. Elas se cumprem porque estão no script, no plano de Deus. A palavra de Deus nos mostra que todos os nossos dias foram determinados, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Então, agora, a gigante soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Tá? A desigualdade entre as nações geralmente é fruto de pecado, né? De pecados de cobiça, de ganância, que imperaram durante séculos. E a questão se Deus predestina alguém para ser bêbado, alguém para ser pastor, olha, todas as coisas estão escritas por Deus, né? Então, se alguém é pastor, se alguém está andando nos caminhos do Senhor, foi porque Deus escolheu na eternidade. E se alguém está no caminho das trevas, é porque esse indivíduo, ele está exercitando o seu pecado, a sua maldade, e não foi escolhido por Deus. É claro, há uma grande chance, e aí não sabemos os planos de Deus,
da pessoa vir a se converter. Não é? O bandido na cruz, ele teve uma vida possivelmente de crimes, mas ali na cruz ele foi salvo pelo nosso Redentor. Como nós não conhecemos quem é eleito ou quem não é eleito, a ordem para nós é pregarmos o evangelho a toda criatura, aos bandidos, aos bêbados, aos homossexuais. Nós devemos pregar o evangelho a todos, porque a palavra de Deus pode salvar a todos. Okay. Muito obrigado, professor. Será que a predestinação, professor, pode anular a missão, o ID, que o Senhor incumbiu aos discípulos e a todos nós? Porque muita gente diz que se as pessoas já foram predestinadas, não há mais necessidade de pregarmos o Evangelho. Como podemos explicar essa situação, professor? Sim, veja, nós não sabemos quem são os eleitos, né? E nós temos a ordem de Deus de pregar o Evangelho. Deus, ele conta com meios, nós somos os meios. A palavra de Deus é um meio para que as pessoas venham a crer. Então, eu costumo dizer o seguinte, o mesmo homem que escreveu Efésios capítulo 1, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, foi o homem que escreveu, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, Paulo tinha essa consciência, ao Senhor pertence a salvação, aqueles que Deus escolheu serão salvos, mas Deus ordenou o seu povo que pregue o Evangelho, né? Como crerão se não ouvirem? Então, é necessário. Eu diria que a doutrina da predestinação, ela nos anima a pregar o Evangelho mais do que o arminianismo. Eu não tenho dúvida. Porque no arminianismo, se a salvação está aberta e depende da escolha da pessoa, você tem uma grande responsabilidade em convencer a pessoa. Né? Se a decisão de se salvar no arminianismo está toda na mão da pessoa, se você pregar o Evangelho e ela não se converter, a culpa é tua, porque você não argumentou bem. Né? Então, isso é um peso gigantesco. A salvação da pessoa fica na mão dela, e se você não fizer bem o teu trabalho, a culpa é tua. Agora, a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. A Bíblia nos mostra em Atos 13 que creram aqueles que haviam sido destinados. Então, quando você vai pregar o Evangelho, sabendo que Deus tem os seus eleitos, e os eleitos ouvirão a palavra e crerão, e Deus tem os seus reprovados também, os reprovados vão ouvir a palavra e não vão crer. Isso não está nas tuas costas, na tua cabeça, isso depende de Deus, né? Não é à toa que antes de Cristo falar, ide, portanto, pregai o Evangelho, né? Fazei discípulos de todas as nações, antes diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Quer dizer, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é que vocês vão fazer discípulos. Vocês não estão sozinhos. A autoridade é de Cristo. É quase aquele texto que o Senhor se revelou a Paulo, que diz que não se cale. Eu tenho muito povo ainda nesta cidade que poderão ouvir a minha palavra. Exatamente. Exatamente. É isso. O jovem Rick Kuvingwa diz o seguinte, nesta perspectiva podemos afirmar que a predestinação é um processo contínuo, não um ato de resgate final. Olhando que, afinal, a predestinação retira do homem o chamado livre-arbítrio, porque foi ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Deus. Uhum. Eu diria o seguinte, tecnicamente falando, teologicamente falando, a predestinação é um ato que acontece uma vez só na eternidade. Tá? Agora, a salvação, ela vai acontecendo na história. Tá? Porque aqui a gente faz uma distinção entre justificação objetiva e subjetiva. Cristo na cruz, ele morreu e justificou o seu povo. Justificação objetiva.
mas o seu povo está espalhado em milênios. Mas na medida então que alguém é alcançado pela palavra e é alcançado pelo Espírito e converte-se, ali ocorreu a justificação subjetiva. Quer dizer, os méritos da cruz são aplicados nessa pessoa. Então, a predestinação ela acontece lá atrás. E o que vai acontecendo como processo no decorrer da história é a aplicação da salvação em Cristo Jesus. Tá? Ok. Muito obrigado, professor. Está conosco o reverendo Ageu Magalhães, que, por sinal, ele é o diretor do seminário José Manuel da Conceição, e também hoje está a fazer uma exposição do tema muito polêmico, e nós acreditamos que é só pela fé que nós podemos entender a palavra de Deus, e há momento que, quando torna difícil a nossa compreensão, que resta é somente cremos em Deus. Professor, olhando pela presciência de Deus, como dizem os arminianos, que para eles a eleição é condicional, que Deus escolheu aquele que Deus viu no futuro que devia crer. Será que aí estamos a empurrar aí as obras, professor? Com certeza, porque há pelo menos dois problemas com essa visão. O primeiro foi o que o pastor já mencionou. Se a salvação depende do meu exercício do meu livre-arbítrio, é uma salvação por obras, não é por graça. Né? Eu sou salvo porque eu escolhi corretamente, isso é salvação por obras. E o outro problema dessa visão é colocar Deus como espectador da história, não como construtor da história, não é? Então quer dizer que Deus vai dar uma olhadinha lá no futuro, pastor Cândido me escolheu, então eu vou escolhê-lo. Quer dizer, você tem uma falha lógica aqui gigantesca, né? E Deus não é aquele que dá uma olhadinha no futuro, Deus é quem constrói o futuro. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. É Ele quem determina todas as coisas. Tá? Mais uma vez, o pastor José Luyele diz o seguinte: os escolhidos e predestinados para o Senhor ficam livres do pecado? Não. Não, há um sentido de que eles são... Bom, vamos definir, né? Eles ficam libertos do pecado, eles não são mais escravos do pecado. Mas não não porque são escolhidos. Porque, eles continuam pecando, né? Mas veja, a escolha de Deus, ela é algo que vai ser efetivada quando acontecer a salvação do sujeito. Vamos pensar no bandido da cruz. O bandido da cruz, ele foi salvo na cruz, mas ele nasceu e viveu a vida inteira como escolhido. É que a salvação dele estava determinada para a cruz. É possível que alguns irmãos nossos venham a se converter aos 40, aos 50 anos, mas eles já são escolhidos de Deus, né? E até é interessante nós percebermos aqueles que foram, que não nasceram num lar, num berço evangélico, mas aqueles que se converteram depois. É interessante observar que mesmo antes da conversão, a gente já vê algumas coisas de Deus acontecendo, né? Deus movendo algumas coisas, porque Deus tem planos para a nossa salvação. Então eu diria que o indivíduo que é escolhido, em algum ponto da sua vida ele vai ser salvo, tá? E enquanto ele não é salvo, ele é um escravo do pecado. A partir do momento que ele é salvo, ele é liberto. Ele já não é mais escravo do pecado, ele agora é servo de Cristo. Ele não precisa mais satisfazer as vontades da carne, mas agora ele satisfaz a vontade de Deus que opera nele. Mas note, ele continua pecando, né? Ele não é mais um escravo. O processo de santificação o alcançou, mas ele só vai deixar de pecar quando ele for glorificado, quando ele morrer e estiver na presença de Deus. Aí o processo de santificação se completa.
Ok, ok. O que nós chamamos a ordem da salvação, realmente. Sim, Isso, exato. Professor, a pastora Domingas, Elsa Domingos, pergunta se a predestinação é um ato divino que já aconteceu na eternidade, como nós observamos em todos os versículos e capítulos. O verbo está sempre no passado, já aconteceu. Como adicionar a responsabilidade humana? Será que, neste caso, estamos a falar do livre-arbítrio? Não, eu diria que não se trata de livre-arbítrio. Por quê? Porque, por definição, o nosso arbítrio, a nossa vontade, arbítrio é vontade, a nossa vontade não é livre. Ela é sempre inclinada ao pecado. Tá? Então, se você pegar uma criança que acabou de nascer e você tirá-la do contato da humanidade e tirá-la simplesmente dos pais e colocá-la num local com comida, mas ela não vai ter contato com nenhum ser humano, nós vamos perceber que ela apresenta pecados. Tá? Não precisa ir muito longe. Quando você encontra os teus filhos mentindo, sem você nunca tê-los ensinado a mentir, isso já revela que eles trouxeram o pecado de Adão e Eva. Tá? Então, o ponto é que nós não temos livre-arbítrio. O nosso arbítrio não é mais livre. O pecado infectou o nosso arbítrio e nós somos sempre inclinados a fazer o mal. Agora, a pergunta da Domingas é muito interessante, né? Como é que Deus adiciona a responsabilidade humana se ele é soberano e se ele predestinou tudo lá atrás? Ele faz isso para que nós não sejamos robôs, para que nós tenhamos vontade. Seria muito fácil se Deus criasse uma humanidade perfeita e tirasse a vontade dela e dissesse: vocês vão me amar, vocês são obrigados a me amar. Ele poderia ter feito isso, mas não seria o prazer de Deus ter seres obrigados a amá-lo. Deus fez de outra forma. Deus nos fez seres com responsabilidade, que tomam decisões, a chamada livre agência. Nós somos livres para tomar decisões. Nossas decisões são contra Deus, mas ainda são decisões. E a partir da graça do seu Filho, ele nos traz com a nossa própria responsabilidade, liberdade de decisão, a amar a Deus. Tá? Então, nós não somos robôs. Ele não nos constrói robôs. Ele nos constrói seres que tomam decisões. E é um mistério, de fato, né? O fato de Deus ser soberano e nós sermos responsáveis. Mas, biblicamente falando, é isso. Me permitam um versículo para mostrar como é isso, de fato. Que existe a soberania e existe a responsabilidade operando ao mesmo tempo. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, soberania. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Responsabilidade. As duas coisas. Por que Cristo foi morto? As duas coisas. Porque havia um plano de Deus, né? O determinado desígnio e presciência de Deus, mas também porque a maldade humana o mandou para a cruz. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Ainda em Atos, tem outro texto, Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus Cristo, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Todos os culpados estão aqui. Né? Responsabilidade humana. O verso seguinte: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A soberania de Deus. Quer dizer, tudo que eles fizeram com a maldade própria estava escrito por Deus. Então veja, não é um assunto de fácil resolução o tema soberania de Deus, responsabilidade humana. O fato é que essas duas leis, elas caminham juntas da Bíblia. Seria muito fácil a gente falar assim, não, é tudo soberania de Deus. Os hipercalvinistas fazem isso, erroneamente.
é tudo soberania de Deus, ninguém tem culpa de nada. Né? Os arminianos fazem o contrário. Né? Não, é tudo vontade humana e Deus não tem nada a ver com o assunto. Mas eles oram para que as pessoas se convertam. Né? Então, eles são arminianos não coerentes. Porque se fossem coerentes, nem pediriam para Deus converter as pessoas. Graças a Deus, eles não são coerentes. Mas o ponto é, as duas leis funcionam. Perguntaram para Charles Spurgeon, o pregador batista, Pastor Charles, como é que o senhor... Pregador, sim. Okay. Isso. Como é que o senhor concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ele respondeu, eu não concilio amigas, elas sempre andaram juntas. Elas nunca brigaram. Okay. Elas andam juntas na Bíblia. É um mistério, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Realmente isso é que chamamos em teologia antinômio. Quase é uma contradição, não. Exatamente, são duas leis que não se sim, mesmo o texto de João, o Evangelho de João 6, só vem a mim responsabilidade humana, aquele que o Pai trouxe, soberania de Deus. Então, é mesmo pela fé, professor, é pela fé. Sim, sim. Olhando nesta situação, ali é onde penetra também, professor, o fatalismo, né? Que alguns acham que não, isso é fatalismo, porque a pessoa já não pode fazer nada, Deus já determinou tudo. Uhum. Realmente a predestinação assegura os salvos da fidelidade de Deus e da certeza do nosso destino eterno em Cristo. Realmente isso é que nos assegura. Agora, professor, o pastor José faz mais uma outra pergunta. Como a pessoa pode saber que foi escolhida por Deus? Olha, eu diria o seguinte, a palavra de Deus nos mostra que algumas coisas. Primeiro, a palavra de Deus nos garante que aqueles que creem em Cristo serão salvos. Né? Então, é uma questão de confiar na palavra. Ora, se eu creio em Cristo, a palavra me garante que eu estou salvo. Né? A palavra também nos mostra que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa testificação é algo mais subjetivo, eu sei, mas ela é constatável. Então, quando eu sinto prazer nas coisas de Deus, né? Quando eu amo a Deus, quando eu tenho anseios de santidade, quando pensar no céu é algo que enche a minha alma. Puxa, como eu desejo que este mundo acabe e eu viva para sempre no paraíso. Esses desejos piedosos não se encontram no coração de ímpios. Tá? Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito respostas de oração. Eu estou muito triste, muito desanimado, eu oro e Deus fortalece o meu espírito. Então, é possível nós sabermos que nós somos salvos. Se somos salvos, é porque fomos eleitos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Falta-nos apenas 5 minutos para terminarmos o nosso encontro. O nosso irmão Vasco Vatuva diz o seguinte: boa noite, pastores. Obrigado pelo tema, difícil, e para todos nós é difícil, mesmo para o professor que está a explicar. É possível amar a Deus na medida que achamos amá-lo e ainda assim não sermos predestinados ao inferno? Ou só saberemos se somos uma coisa ou outra no fim dos tempos? Não, veja, quem não é de Cristo, quem não é eleito, não ama a Deus, não ama, tá? Então, é por isso que nós evangelizamos algumas pessoas e as pessoas não querem nada com Deus, não querem amar a Deus, tá? Então, ninguém tenha medo de que possa ter passado a vida servindo a Deus e no último dia não foi escolhida. Não, não. Se você ama a Deus, é porque você é um escolhido. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro.
Sim, Muito a obrigado pela resposta. Domingas resumiu bem aí, né? Que, de fato, o nosso arbítrio não é livre. Não é livre. É mesmo. Acho que o jovem Venoso Abias fez a leitura, encontrou uma dificuldade na leitura, diz que Efésios 4, 1, 4 a 6, a salvação é um presente que Deus dá e que Ele planeou há muito tempo. Será que essa predestinação não abrange todos? Acho que encontrou esse termo todos, que o professor já deu uma chega, mas o professor pode passar Efésios mais uma... 1, né? Então, Efésios 1 fala de escolhas, não fala de todo mundo. Vou abrir aqui rapidamente. Né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja, quando fala escolheu, não pode ser todo mundo, porque o escolher tem a ver com escolhas, né? Tem a ver com distinção. Isso nos lembra Romanos 9, quando é dito, quando Paulo, né, diz que Deus escolheu, Deus amou Jacó, mas se aborreceu de Esaú. E não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à salvação, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Tá? Então, é um Deus que faz escolhas. Efésios está dizendo que ele nos escolheu. Paulo está falando com a igreja. Igreja, Deus nos escolheu, mas não escolheu o mundo inteiro. Senão o mundo inteiro seria salvo. Okay. Muito obrigado, professor. Uma alegria. Temos aqui mais uma última pergunta, realmente Vamos estamos lá. mesmo no fim. Alceu Demóstenes. Pastor, gostaria de saber por que a doutrina da eleição e reprovação tem tido tanta resistência no meio evangélico e não só. O que está na base, se é totalmente bíblica? Olha, eu respondo com a resposta de um amigo meu, o reverendo Heber Júnior. Tá? A Bíblia apresenta outros mistérios. Por exemplo, o mistério da Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. As pessoas aceitam isso. Ninguém está brigando por causa disso. As pessoas aceitam. Agora, quando a Bíblia diz que eu não tenho livre vontade e que é Deus quem destina o meu futuro, isso me ofende o meu eu, o meu ego. Entendeu? Como assim Deus? Como assim Deus define o meu destino? Eu quero ser o senhor do meu destino, eu quero tomar as rédeas do meu destino. Então, a soberania de Deus é ofensiva ao ser humano. É por isso que nem todo mundo aceita. Ok. Olhando também pelos efeitos noéticos do pecado, professor, às vezes nós criamos resistência em alguma coisa que nós realmente sabemos que isso é mesmo verdade. Mas o orgulho humano realmente é reter. Exatamente. Ok. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos a vossa disponibilidade. Ainda temos aqui o jovem a fazer, acho que esse já é agradecimento. Esse é o mesmo agradecimento pela disponibilidade. Professor, nós sabemos que tem um programa muito grande. Há 2 semanas nós acompanhamos a vossa jornada teológica no Seminário José Manuel da Conceição. Que bom. E nós somos gratos por isso e contamos sempre com o vosso apoio. A qualquer momento nós podemos bater as vossas portas para transmitirem aquilo que é para a glória do Senhor. E vamos pedir ao professor para encerrar, orar por nós. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós queremos te agradecer esses momentos em que podemos meditar na tua palavra, assuntos profundos, Pai, assuntos que por vezes escapam à nossa mente limitada, mas nós confiamos no Senhor, sabemos que tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, ao Senhor pertence a salvação e te louvamos pelo teu grande amor
de ter nos amado primeiro, Pai. Nós queremos te agradecer a vida do pastor Cândido, os irmãos da sua igreja e os demais irmãos que estão em Angola. Pedimos que o Senhor continue abençoando este país, que a luz do Evangelho brilhe cada vez mais, ó Pai, a fim de que seja uma nação no futuro totalmente do Senhor, temendo ao Senhor. Abençoa-nos ainda nas tarefas de hoje, dá-nos o descanso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.